O que Deus estava fazendo antes da criação? Bem, essa é fácil de responder. Não existia antes. Lembro-me de estar em uma conferência onde um homem se aproximou de mim e disse: certamente a Terra deve ter bilhões de anos. Quero dizer, o que Deus estava fazendo antes de criar a Terra não pode ter apenas milhares de anos, porque isso não faria sentido. Faz mais sentido que tenha bilhões de anos. E eu disse: espere um pouco, você realmente entende o que está dizendo? Porque se você disser que ela tem bilhões de anos, 5 bilhões, por exemplo, pense nisso. Você poderia voltar mais 5 bilhões, depois mais 5 bilhões, depois 10 bilhões, depois 1 trilhão, depois 1 zilhão. Isso não faz sentido. Não importa quantos anos você diga que a Terra tem. Se disser, bem, ela precisa ter bilhões de anos, porque o que Deus estava fazendo todo esse tempo, ainda assim você voltaria zilhões e zilhões de anos, e isso simplesmente não é lógico. Mas aqui está o ponto. Deus criou o tempo. Quando a Bíblia diz no princípio, isso é tempo. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Ou seja, ele criou o contínuo espaço matéria-tempo. Foi nesse momento que o tempo começou. A Bíblia deixa muito claro que Deus existe na eternidade. Crianças já me perguntaram, Senhor Ham, o que havia antes de Deus criar? E eu respondo, nada. Mas na verdade, nada ainda é algo. Porque o espaço, se você pensar bem, é algo, não é nada. Nós não conseguimos compreender totalmente o que é o espaço. Então, antes da criação, não havia nem mesmo o nada. O que não faz muito sentido para nós, mas isso porque não conseguimos compreender um Criador infinito que existe na eternidade. Ele é o Alfa e o Ômega, existe fora do tempo. É por isso que nunca entenderemos completamente um Deus Criador infinito, porque somos seres criados dentro do tempo. E é também por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sempre haverá um elemento de fé. Mas não é uma fé cega, pois a fé que temos como cristãos faz sentido diante do que vemos, faz sentido diante das leis da natureza, as leis da matemática, por exemplo, as leis da química, as leis da lógica e assim por diante. Tudo isso só faz sentido com um Deus criador. Mas o que precisamos entender é que Deus existe na eternidade, então não havia tempo antes dele criar. E isso é algo impossível para nós compreendermos totalmente, e sempre será assim porque, como eu disse, somos seres criados dentro do tempo, somos finitos e não sabemos todas as coisas. Somente Deus sabe tudo. Lembre-se do que ele disse a Moisés quando Moisés perguntou: quem devo dizer que me enviou? E Deus respondeu: diga, eu sou. Em outras palavras, ele existe eternamente. Eu sou o que sou, ele é o Deus Criador infinito. A Bíblia, na verdade, nos mostra uma forma de calcular a idade do universo, porque ela diz que Deus criou todas as coisas em 6 dias. E a palavra hebraica para dia, quando acompanhada de expressões como tarde e manhã, ou numerais, significa um dia comum, literal. Cada um daqueles 6 dias, pelo contexto e pela linguagem em que está escrito em Gênesis 1, são 6 dias literais. Depois, em Êxodo 20:11, lemos: em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, desde Gênesis 1:1 até o final do capítulo 1, tudo foi criado em 6 dias, e Deus descansou no 7º dia. É daí que vem a nossa semana de 7 dias. Ela é baseada na semana da criação descrita em Gênesis 1. No 6º dia, Deus criou Adão, e somos informados que Adão viveu 930 anos, mas aos 130 anos ele teve um filho chamado Sete. Então, quando lemos as genealogias de Gênesis 5 e 11, vemos as idades das pessoas ao terem filhos e ao morrerem. Somando todas essas informações, chegamos ao tempo de Abraão, depois de Abraão até Cristo, e então de Cristo, o bebê na manjedoura, até os dias atuais. Isso totaliza aproximadamente 6.000 anos. É assim que obtemos a idade do universo com base na Bíblia. A Bíblia não diz literalmente que o universo tem 6.000 anos, porque é importante lembrar que a palavra escrita de Deus foi concluída há cerca de 2.000 anos. Então, se ela dissesse o universo tem 6.000 anos, hoje ele teria 8.000, o que mostraria que o número teria se tornado impreciso com o tempo. Por isso a Bíblia não dá uma data exata, mas nos dá a capacidade de calcular a idade, baseando-nos na história registrada por Deus em sua palavra. Então, o que Deus estava fazendo antes de criar? Deus é. Ele é o grande Eu Sou. Ele existe na eternidade. Não há tempo para Deus. Alguns tentam argumentar dizendo: os dias da criação não eram dias literais, eram como dias no tempo de Deus. Mas Deus não está dentro do tempo. Ele está fora dele. É por isso que no Novo Testamento, em 2 Pedro, capítulo 3, falando sobre os zombadores dos últimos dias, lemos: para o Senhor, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Isso quer dizer o seguinte: alguns zombadores dizem: por que Jesus ainda não voltou?
As coisas continuam como sempre foram. Eles rejeitam o dilúvio nos dias de Noé e rejeitam o juízo que virá pelo fogo. Dizem, Jesus disse que voltaria, mas já se passou tanto tempo. Mas para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos são como um dia, porque ele está fora do tempo. Não é limitado pelos processos naturais do tempo. Portanto, para Deus um dia pode ser como 1000 anos e 1000 anos como um simples dia. E a Bíblia nos diz porque Jesus ainda não retornou. Porque não é da vontade de Deus que ninguém pereça. Mas chegará o tempo em que ele virá, quando tiver chamado todos aqueles que viverão com ele por toda a eternidade. Assim, para Deus não existe tempo. O tempo foi criado para nós e para este universo, para que possamos existir dentro dele. E sim, a Bíblia nos permite saber a idade da Terra, porque o tempo foi criado no primeiro dia da criação e como temos genealogias tão detalhadas no Antigo Testamento, podemos usar as informações fornecidas pela Bíblia para determinar a idade da Terra.